Quando a notícia chegou, eu mal podia acreditar. Aos 66 anos, já não esperava mais grandes reviravoltas na vida. Já estava conformada com minha rotina, com o que eu chamava de tranquilidade da minha vida. Mas tudo mudou naquela noite. 20 milhões de dólares. Isso mesmo. A loteria havia me escolhido, e parecia uma coisa tão irreal, como algo de um filme que eu nunca imaginei estar vivendo. A sensação foi indescritível. Eu não conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo sabia exatamente o que faria com esse dinheiro. Não era para mim. Não era sobre luxo ou coisas materiais que sempre considerei desnecessárias. Meu maior desejo era dar a Miguel e Ana uma vida melhor. Uma vida sem as dificuldades que, muitas vezes, a vida de família nos impõe. Como se o universo tivesse me dado uma chance, um último ato de generosidade que eu poderia dividir com eles. Fiz planos imediatamente. Com esse dinheiro, tudo seria possível. Eu compraria uma casa de luxo para cada um, uma casa que representasse segurança, conforto e, acima de tudo, liberdade para viver em suas vidas sem se preocupar com dinheiro. Além disso, decidi dar a eles um cheque de $1 milhão. Eu estava animada, radiante. Eu queria vê-los sorrir. Queria que eles soubessem que, apesar de tudo, eu sempre estive pensando neles, sempre tentando proporcionar o melhor. Preparei tudo com tanto cuidado. Eu queria que fosse perfeito, como os aniversários que preparei para eles quando eram crianças. Eu passei o dia inteiro na cozinha, cozinhando os pratos favoritos deles. Para Miguel, fiz um filé mignon perfeito, porque sei o quanto ele adora carne bem passada. Para Ana, fiz a lasanha que ela sempre dizia que me lembrava da infância, quando as coisas eram mais simples. Eu arrumei a mesa com carinho, coloquei os melhores talheres, os copos de cristal que raramente usamos, porque esse era um momento especial. O relógio marcou 7 da noite. Os pratos estavam prontos, a comida estava aquecida, a casa estava preparada para recebê-los. Sentei-me na mesa, olhando para a comida, e comecei a me sentir nervosa. Era o meu aniversário, mas mais do que isso, era o dia em que eu teria o prazer de compartilhar com eles a grande surpresa da minha vida. Mas ao olhar para o relógio e perceber que ainda não tinham chegado, comecei a me inquietar. Miguel sempre foi pontual, Ana também, mas talvez, pensei, o trânsito estivesse pior do que o esperado. Esperaria mais um pouco. À medida que a noite ia avançando, o nervosismo foi crescendo. Às 8 da noite, decidi mandar uma mensagem para Miguel. Oi, filho, onde você está? A comida está pronta. Estamos esperando você. Esperei a resposta, mas nada. Minha ansiedade aumentava. Às 9, tentei ligar. Nada. A caixa postal. O que estava acontecendo? Eu sabia que ambos estavam ocupados com os seus trabalhos, mas por que não me avisaram antes? O que estava acontecendo? Uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu não sabia o que pensar. Por volta das 10 da noite, eu estava completamente perturbada. O jantar estava ficando frio e os pratos permaneciam intactos, sem que ninguém estivesse ali para compartilhá-los comigo. Sentia uma pressão no peito. O que eu estava fazendo de errado? Eu estava começando a sentir um desconforto que não conseguia explicar. Eles me prometeram, disseram que viriam. O que mais eu poderia ter feito? Talvez estivesse esperando demais deles. Talvez fosse só eu, ainda a mãe que sonha demais com seus filhos. Foi então que meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ana, que chegou tarde demais, como um consolo sem força. Desculpa, mãe. Estou atolada no trabalho. Não vai dar para eu ir hoje. Eu sei que você preparou tudo, mas eu realmente não consegui escapar. Vou voltar para o apartamento, mas fico devendo para você. Essa mensagem não teve o efeito que eu esperava. Eu já estava profundamente triste, mas ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de mim quebrou. Não era só sobre o fato de ela não vir, mas era o tom da mensagem. Sem emoção, sem aquele toque de carinho, de desculpas que eu precisava ouvir. Não houve o carinho que eu esperava. Não houve a vontade de estar comigo. Nenhuma palavra que me fizesse sentir especial. Logo depois, recebi uma mensagem de Miguel. Desculpa, mãe. O projeto que estou tocando no trabalho está complicado. Não vai dar para eu ir. Você sabe como são as coisas aqui. Eu teria vindo se pudesse. Mas eu vou te ligar amanhã. Eu li a mensagem e fiquei paralisada. Eles estavam ocupados, mas eu me perguntei. O que mais é mais importante do que isso? O que poderia ser mais importante do que a minha companhia hoje? Eu sabia que eles tinham suas responsabilidades,
Mas a dor de não estarem ali, de não compartilharem esse momento comigo, era insuportável. A mesa estava cheia de comida, os contratos e os cheques, tão cuidadosamente preparados, estavam sobre a mesa. Eu olhei para eles e senti que minha alma estava pesada. Eu só queria que eles estivessem ali, nem que fosse por 5 minutos. Eu queria que vissem a minha felicidade, que soubessem o quanto eu estava empolgada para dar o que eu achava que era o melhor presente possível. Mas ali, naquela casa vazia, eu sentia como se nada mais importasse. Eu levantei da mesa, peguei os contratos imobiliários e os cheques e os coloquei cuidadosamente em uma gaveta. O esforço que eu fiz para organizá-los e trazê-los até ali agora parecia fútil. A raiva, a frustração e a dor estavam dominando. Não era só o fato de eles não estarem ali, mas o silêncio, a falta de reconhecimento, o abandono. Não sei quanto tempo passei deitada no sofá, rodeada pela solidão e pela sensação de fracasso. Eu queria dormir, esquecer tudo, mas o que me impedia de descansar era o vazio profundo que ficou no meu coração. Ao acordar, o dia seguinte trouxe a mesma solidão. Nenhuma mensagem de aniversário. Nada. Olhei para o meu celular e só encontrei mais silêncio. Nada de Miguel. Nada de Ana. Eu os procurei mais uma vez, mas as respostas nunca vinham. Nem um simples feliz aniversário. O vazio era ainda maior agora. Eu me perguntei se realmente havia feito algo de errado ou se as coisas sempre foram assim, mas eu simplesmente me recusava a enxergar. O dia estava particularmente quente e abafado quando saí para o meu habitual passeio matinal. Eu tentava afastar a sensação de vazio que pairava sobre mim, a dor do abandono de Miguel e Ana ainda me consumindo. No caminho, avistei Mary, minha vizinha. Ela estava passeando com o cachorro, como sempre, e me acenou com um sorriso, mas logo vi a expressão que ela trazia no rosto, como se estivesse tentando se conter, talvez se preparando para me dizer algo que ela sabia que eu não queria ouvir. "Bom dia, Carla", ela exclamou, embora sua voz tivesse uma entonação estranha, quase cínica. Eu estava pensando, nossa, você tem o dom de fazer tudo grandioso, não é? Olhei para ela confusa. "O que você quer dizer, Mary?", perguntei, tentando entender. "Bem, toda essa comida, toda essa preparação para o aniversário, eu teria apenas marcado um jantar simples em um restaurante. Você sabe como seus filhos são ocupados, certo? Eu sei que você queria muito que eles estivessem aqui, mas talvez fosse mais fácil se você não colocasse tantas expectativas neles." Ela disse isso de uma maneira quase leve, como se fosse uma observação casual, mas eu senti o tom ácido nas palavras dela. Não era a primeira vez que ela dizia algo assim, mas agora, algo nela parecia diferente, como se houvesse mais por trás dessa conversa. Tentei deixar o comentário de lado e segui em frente, mas o que Mary disse me incomodou, como se ela soubesse de algo que eu ainda não queria ver. Senti que havia algo mais por trás daquela fachada de preocupação. Talvez ela estivesse tentando me dar uma lição sobre a vida. Eu não sabia, mas já me sentia cansada de tanto tentar agradar a todos. Continuei meu passeio e, ao chegar em casa, decidi me distrair um pouco. No entanto, minha mente não parava de pensar no que Mary havia dito. 1 hora depois, recebi uma visita inesperada. Sammy. Eu sabia que ela não ia perder a chance de dar sua opinião como sempre fazia. Ela vinha sempre com aquele sorriso de quem tem uma revelação quente para compartilhar. E claro, foi isso que aconteceu. "Oi, Carla", ela disse com um sorriso que não podia esconder o prazer de me ver em apuros. "Ouvi falar das suas grandes expectativas com seus filhos. Preparou um banquete, não é? É uma pena que eles não estejam tão comprometidos assim." Eu não sabia como reagir. Sammy sempre foi uma pessoa difícil, alguém que não conseguia esconder seu ressentimento por tudo o que aconteceu no passado. Ela era a ex-colega de trabalho de Jeff, e depois de anos de tensão, nunca deixara de me atacar, especialmente depois do meu divórcio. "Você sabe, Carla", ela continuou, como se estivesse saboreando cada palavra. "Eu ouvi por aí e você deve saber, seus filhos não são tão leais quanto você pensa." Eu quase não consegui respirar. "O que você está tentando dizer?", perguntei, minha voz vacilando, mas minha mente já estava começando a imaginar o que Sammy queria me revelar. "Bem", ela disse com um sorriso cínico, "parece que Miguel e Ana não estão tão dedicados a você quanto você pensa." "O que você acha disso?" "Acho que você se orgulhou muito deles, mas eles nem estão mais aí para você."
Eu me senti tonta. Havia algo mais por trás dessas palavras, algo que eu não queria acreditar, mas já sentia no fundo do meu coração. Eu olhei para Sammy e, antes que pudesse dizer algo, ela me mostrou algo em seu celular. Eu estiquei o braço, hesitante. O que poderia ser? O que ela estava tentando me mostrar? Sammy abriu um vídeo, e o que vi fez meu estômago revirar. Era um vídeo de Miguel e Ana, não em minha casa, mas em uma festa. Não uma festa qualquer, mas o aniversário de Chloe, a mulher com quem Jeff havia se envolvido. No vídeo, Miguel e Ana estavam com Chloe, rindo e se divertindo. Eles estavam ao lado de Jeff, celebrando a vida com ela e com a minha neta, que claramente estava mais próxima de Chloe do que de mim. Eu vi minha neta, com as mãos pequenas, segurando a mão de Chloe, sorrindo para a câmera, enquanto dizia: "Você é tão bonita, vovó Chloe, mais bonita do que a minha outra vovó." O choque foi como um golpe direto no peito. Não consegui mais olhar para o celular. Eu estava ali, imóvel, tentando processar o que acabara de ver. Não era possível. Como é que eles podiam fazer isso? Como podiam estar ali, ao lado de alguém que destruiu a minha vida, enquanto me deixavam de lado, sem sequer me dar um mínimo de consideração? Sammy, com um sorriso malicioso, continuou: "Você viu isso, Carla? Eu sabia que, no fundo, você não conseguiria ver, mas aqui está. Eles estão com ela, com a mulher que destruiu seu casamento e sua vida." Eu não conseguia mais ouvir. O mundo parecia ter parado. As palavras dela eram como um martelo batendo na minha cabeça. Eu me senti impotente, como se tudo o que fiz por eles, todas as noites em claro, todo o sacrifício, fosse nada. Voltei para minha casa, mais vazia do que nunca. As lágrimas começaram a cair, sem que eu pudesse controlá-las. Eu não sabia o que fazer com essa dor, com essa sensação de traição. Como pude ser tão cega? Como pude acreditar que, depois de tudo o que fiz, eles ainda me amariam? As lembranças de Jeff, de quando fomos uma família, começaram a voltar, mas não eram as boas lembranças que eu queria ter. Não eram as lembranças da nossa união, mas sim as dos anos em que tudo desmoronou. Jeff, com sua arrogância e frieza, sempre se afastando emocionalmente. Eu, fazendo tudo o que podia para manter a família unida, enquanto ele se afastava cada vez mais. Eu me sentia tão pequena diante daquela realidade. E agora, eu via que Miguel e Ana, meus filhos, tinham se distanciado tanto de mim, ao ponto de preferirem estar com Chloe, a mulher que destruiu tudo. Meus pensamentos se embaralhavam. Eu sentia como se estivesse sendo engolida por uma tempestade de emoções. O amor que eu dei a eles, a confiança, os sacrifícios. Será que tudo isso foi em vão? Como pude ser tão estúpida? Como pude acreditar que no final meus filhos estariam ao meu lado? Sentei-me no sofá, abraçando meus joelhos, e chorei. Não havia mais nada para dizer. Não havia mais explicações. Eles tinham feito a escolha deles, e eu estava aqui, sozinha, de novo, cercada pela dor e pela traição que me consumia, sem saber o que mais restava. Os primeiros anos de casamento com Jeff pareciam perfeitos, ou pelo menos eu queria acreditar nisso. Ele era aquele homem que parecia ser a resposta para todas as minhas inseguranças. Aquele homem com quem eu sonhava quando era mais jovem. Conheci Jeff em um café, durante um evento de trabalho. Ele tinha aquele olhar seguro, um sorriso charmoso e uma postura tranquila. Ele me fez sentir que finalmente tinha encontrado alguém que poderia dividir a vida, construir uma casa e uma família. Ele parecia tão estável, tão presente. Eu realmente acreditava que tínhamos encontrado o que muitos chamam de o par perfeito. Mas com o tempo, as camadas daquilo que eu pensava ser uma relação perfeita começaram a desmoronar. Foi sutil no começo. Ele continuava sendo o bom marido que me ajudava a pagar as contas, a planejar o futuro, mas havia algo distante nos olhos dele, algo que não estava ali no início. Comecei a sentir sua ausência emocional cada vez mais forte. Na época, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu era jovem, inexperiente, e acreditava que o amor se sustentava através de gestos diários. Então, quando ele se distanciou, comecei a achar que era minha culpa, que talvez eu não estivesse sendo boa o suficiente, que não era interessante o suficiente para mantê-lo ao meu lado. Mas com o passar dos anos, essa distância foi ficando cada vez mais evidente. Eu tentava falar sobre isso, pedir mais atenção, mais carinho, mas ele sempre se esquivava, se justificando com o trabalho, com os filhos, com a necessidade de cuidar da casa.
eu me sentia sozinha em uma relação que, de fora, parecia tão sólida. Mas dentro de mim, sentia um vazio enorme, um buraco que parecia nunca ser preenchido. O pior veio quando engravidei dos gêmeos. No começo, eu estava radiante com a ideia de ser mãe. 2 filhos, uma família completa. No entanto, a realidade da maternidade me pegou de surpresa. O cansaço, a pressão, o medo. Tudo isso me esmagou. A gravidez de gêmeos não era algo que eu tinha imaginado, e me vi totalmente sobrecarregada, cuidando de 2 vidas que, apesar de serem a minha alegria, também foram a minha maior responsabilidade. Eu sabia que Jeff estava ocupado com o trabalho, mas por dentro, eu sentia que ele poderia me apoiar mais, poderia estar mais presente. Na minha mente, ele deveria estar comigo, dividindo as noites sem dormir, cuidando dos bebês enquanto eu descansava um pouco. Mas isso não aconteceu. Foi então que eu tomei coragem e pedi ajuda à mãe de Jeff. Ela morava na cidade, e eu pensei que seria a oportunidade perfeita para ela me ajudar com as crianças, como qualquer avó faria. Eu estava exausta, emocionalmente e fisicamente. Eu não queria parecer fraca, mas as coisas estavam além do meu controle. Quando falei com Jeff sobre isso, ele parecia hesitante, como sempre. Eu insisti, dizendo que precisava de apoio. Mas o que aconteceu me deixou devastada. A mãe dele, ao invés de vir me ajudar, começou a inventar desculpas. Ela estava ocupada com compromissos familiares e simplesmente nunca apareceu. Não me entenda mal, eu sabia que ela não era a pessoa mais próxima de mim, mas eu nunca imaginei que ela seria tão fria, tão ausente quando eu mais precisei. Eu esperava mais, e essa falta de apoio me machucou profundamente. Não só porque ela não veio, mas porque, quando pedi ajuda, Jeff não fez nada para intervir. Ele não a desafiou. Ele não a fez sentir que tinha que me ajudar. Ele simplesmente aceitou, como se fosse normal. Aquele episódio foi o começo do meu rancor em relação a Jeff. Eu começava a perceber que não estava casada com o homem que eu pensava ser. Ele não me dava apoio emocional. Ele não estava ao meu lado. Em vez disso, estava cada vez mais distante, mais alheio ao que estava acontecendo em nossa casa. A ausência dele era mais palpável do que a presença. O pior de tudo, no entanto, veio quando eu soube que sua mãe estava cuidando de outra família, de outra mulher, de outra criança. Lembro de um dia, quando fui à casa dela, e lá estava ela, cuidando dos filhos de uma amiga sua. Não eram nem parentes. Eu sentia uma raiva que crescia dentro de mim. Como ela podia fazer isso? Como ela podia se importar mais com os filhos dos outros do que com os meus, seus próprios netos? Foi um soco no estômago. Eu não sabia mais em quem confiar. Ela não estava lá para mim, Jeff não estava lá para mim, e o peso de cuidar de tudo sozinha estava começando a me destruir. E então veio a descoberta das cartas. Eu não podia acreditar. Estava em uma de minhas limpezas de primavera, quando encontrei um pacote de cartas antigas de Jeff, guardado no fundo de um baú. Pensei que fossem cartas de antigos amigos, talvez de trabalho, mas o que encontrei mudou minha vida para sempre. O remetente era Chloe. Eu sabia exatamente quem ela era, a mulher com quem Jeff começou a se envolver enquanto ainda estava comigo. As cartas eram longas, cheias de palavras doces e promessas. Eles se escreviam como se fossem almas gêmeas. Eles falavam sobre o futuro, sobre suas esperanças. As palavras dele para ela eram tão intensas, tão carinhosas, como eu nunca havia ouvido dele. Ele falava dela com uma admiração que nunca teve por mim. E o mais doloroso, ele continuava a escrever para ela, mesmo depois do nascimento dos nossos filhos. Eu não conseguia parar de ler. Cada carta que eu abria era um soco em meu coração. A relação deles não tinha sido algo passageiro. Não era só uma aventura. Era algo real, algo duradouro. Eu fui incapaz de entender como ele podia fazer isso, como ele podia continuar com esse amor secreto, enquanto me deixava carregar todo o peso da vida e da maternidade sozinha. Ele estava me traindo de uma maneira tão profunda que eu não sabia se conseguiria sobreviver à dor. Eu precisei confrontá-lo. Eu sabia que precisava. Depois de tudo isso, depois de tanta dor, de tantos sacrifícios, eu não podia continuar vivendo naquele casamento. Eu precisava entender de uma vez por todas o que estava acontecendo, e foi o que fiz. Quando finalmente confrontei Jeff, ele não se mostrou surpreso. Ele não estava arrependido.
Ele estava frio, quase indiferente. Ele não parecia sentir o impacto daquilo que estava fazendo comigo. Olhei nos olhos dele e vi um homem que, definitivamente, não estava mais ao meu lado. Eu não sei o que foi pior: as palavras que ele disse ou o silêncio nas palavras que ele não disse. Ele me disse que era só uma fase e que não valia a pena continuar discutindo sobre isso. Não havia mais nenhuma empatia, nenhuma preocupação. Eu não sabia mais quem ele era. Eu estava completamente só. O homem com quem eu passei tantos anos da minha vida não era mais alguém que eu reconhecia. E naquele momento, a decisão foi clara. Eu não podia mais lutar por nós dois. Eu tinha que lutar por mim mesma. Foi quando, pela primeira vez, eu realmente tomei a decisão de dar um basta. Não por ele, não pelos meus filhos, mas por mim. Eu merecia mais. Eu merecia ser feliz de novo. A decisão de pedir o divórcio não foi tomada de uma hora para outra. Era uma coisa que eu vinha sentindo, intuindo, por anos. Cada mentira, cada frieza, cada ausência de Jeff me corroía mais por dentro. Mas quando eu finalmente tomei coragem e fiz aquilo, não foi uma liberação, foi mais como um desespero. Eu estava exausta, com o peito apertado, como se estivesse tentando respirar sob a água. Não queria mais viver assim, como se o ar estivesse se tornando cada vez mais rarefeito, sendo sufocada pela indiferença de um homem que um dia eu amei. A verdade é que eu não o amava mais. O que restava era dor, raiva e, acima de tudo, um desejo profundo de liberdade. Lembro do momento exato em que disse a ele: "Eu quero o divórcio, Jeff. Não podemos continuar assim." Quando as palavras saíram da minha boca, uma onda de alívio me invadiu, mas também um medo avassalador. Eu sabia que as coisas iam piorar. Eu sabia que ele não ia deixar barato. E ele não deixou. A luta pela guarda de Miguel foi o primeiro campo de batalha. Miguel, meu filho. O garoto que eu tinha criado com tanto amor, que eu sempre imaginei que fosse estar ao meu lado quando as coisas ficassem difíceis. Mas como tudo na minha vida, as coisas não aconteceram como eu esperava. Ele estava completamente dividido. Por um lado, ele sabia o que Jeff tinha feito. Sabia da dor que ele causou. Mas, por outro, havia o desejo de manter a ligação com o pai, com aquela figura de autoridade que, mesmo sendo ausente e cruel, ainda era um pai para ele. E para Jeff, Miguel era a última coisa que importava, a última coisa que ele poderia perder. "Eu vou lutar por ele", Jeff disse em uma reunião com o advogado. "Miguel vai ficar comigo. Ele precisa de um homem para orientá-lo, não uma mulher sozinha e cansada." As palavras dele me cortaram como facas. Era como se ele tivesse se esquecido de todos os sacrifícios que eu fiz para criar aquele menino. Como se ele não tivesse visto as noites em claro, as minhas renúncias, as minhas dores. Tudo o que ele queria era manter Miguel como uma posse, como uma última forma de controle. Eu sabia que, se quisesse mesmo seguir em frente, teria que ir mais fundo, ser mais implacável. Eu decidi que, se fosse necessário, iria destruir tudo o que ele havia construído. Não era uma ameaça vazia. Eu tinha tudo. As cartas de Chloe, as mensagens, os cheques, o dinheiro que ele gastou com ela. O amante de Jeff não era apenas uma intrusa. Ela era a chave para tudo. Ela representava o que ele havia me tirado e o que ele agora estava tentando tirar dos meus filhos. A família perfeita que ele tentava manter, a fachada que ele fazia questão de sustentar, era feita de mentiras e traição. E eu sabia disso. Eu sabia o quanto poderia prejudicá-lo. Foi então que eu tomei a decisão. Eu liguei para o meu advogado e disse: "Eu quero que tudo venha à tona. Vamos expor esse caso. Vamos fazer Jeff pagar." Eu tinha a carta de triunfo nas mãos, e não estava mais disposta a ser a mulher que engolia a dor e se calava. Já não me importava mais com a reputação dele. Eu queria justiça, ou pelo menos uma sensação de que, finalmente, ele seria responsabilizado por suas escolhas. O processo foi uma guerra, uma batalha jurídica interminável. Mas, no fim, a justiça foi feita. Eu consegui a custódia dos meus filhos. A sensação que eu senti naquele momento foi indescritível. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Eu não estava mais amarrada àquele homem que me destruiu. Eu não tinha mais que justificar meus sentimentos para ninguém. Eu era finalmente livre. Mudei-me para um novo apartamento. Um lugar simples, mas meu. Não era grande, mas era meu refúgio.
meu espaço. Eu tinha tanto medo de ficar sozinha naquele novo capítulo, mas a sensação de liberdade era maior. Eu não tinha que fazer nada por ninguém, a não ser por mim mesma. Não havia mais uma casa para limpar para agradar a Jeff. Não havia mais um marido esperando que eu fosse a esposa perfeita. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão viva. Foi nesse momento que percebi que, apesar de tudo o que passei, eu estava começando a reconstruir minha vida. Não sabia como, mas sabia que tinha que seguir em frente. Comecei a pensar no futuro, em como poderia me sustentar, em como poderia ser independente, sem depender de ninguém. Eu estava tão focada em reconstruir a mim mesma que não percebi no início o quanto isso me daria forças. Eu precisava de algo para me ocupar, algo para me ajudar a encontrar minha identidade de novo. Foi quando tive a ideia. Sempre gostei de livros, sempre fui apaixonada por eles. Então, decidi abrir uma pequena livraria. Queria um lugar acolhedor, onde as pessoas pudessem relaxar, ler e também conversar. No fundo, era uma maneira de me conectar com o mundo de novo, sem precisar depender dos outros. A livraria cafeteria se tornou um ponto de apoio, tanto para mim quanto para os outros. Cada livro que eu colocava nas prateleiras era uma vitória. Cada cliente que entrava, um lembrete de que eu não estava sozinha no mundo, de que eu ainda podia ser parte da comunidade. Trabalhar nesse novo negócio me deu uma nova perspectiva, uma nova missão. Não estava mais em busca de aprovação, de amor de um homem. Agora, eu buscava meu próprio contentamento, minha própria paz de espírito. Os anos passavam, e a dor da perda da família que eu tinha idealizado ia ficando mais tolerável. Eu sabia que ainda amava Miguel e Ana, mas estava começando a perceber que a vida tinha algo mais a me oferecer. Eu não precisava mais viver para agradar a Jeff. Não precisava mais viver para os outros. A decisão que tomei, o passo mais difícil da minha vida, era, na verdade, o mais libertador. Mas como tudo na vida, o tempo passava, e nem sempre as coisas se resolviam com facilidade. A família ainda não entendia. Meus pais não compreendiam. Meus irmãos estavam afastados. Mas algo dentro de mim dizia que eu estava fazendo o certo. E por mais difícil que fosse, eu finalmente estava aprendendo a viver para mim mesma. Às vezes, a vida nos pega de surpresa de uma forma que nos obriga a começar de novo. Quando me mudei para o pequeno apartamento, imaginei que seria apenas mais um lugar onde eu me perderia entre as memórias de um passado difícil. Mas algo mudou quando eu comecei a dar atenção ao que realmente importava: a minha felicidade. O café-livraria que eu abri não era só uma maneira de ganhar a vida. Era a minha chance de criar algo que fosse só meu, sem depender de ninguém. Cada livro que eu colocava nas prateleiras, cada mesa que eu arrumava, fazia com que eu sentisse uma sensação de conquista que não sentia há anos. O cheiro do café fresco, misturado com o aroma dos livros, fazia tudo parecer perfeito. As manhãs eram as melhores. Eu acordava cedo, preparava o café e abria as portas do café-livraria. O lugar tinha uma energia diferente, tranquila, acolhedora. Meus clientes eram poucos no começo, mas eu percebia que estavam ali porque, assim como eu, queriam encontrar um refúgio, um lugar onde podiam sentar, ler, conversar. O pequeno jardim que eu criara no fundo, com flores coloridas e algumas plantas que eu mesma cuidei, se tornou meu oásis pessoal. Era ali que eu encontrava meu silêncio e, por fim, minha paz. Nunca imaginei que um simples jardim pudesse me dar tanto consolo. Cada flor que eu plantava era uma pequena vitória sobre o caos que vivi. Com o tempo, o café-livraria começou a prosperar. Não se tratava de um grande negócio, mas de algo que fazia meu coração bater mais forte. Eu estava criando algo que realmente refletia quem eu era agora, e não mais quem eu pensava que deveria ser para os outros. Eu estava cercada de livros e flores e me sentia em casa. Era uma sensação de pertencimento que nunca tive na casa onde vivi com Jeff. Aqui, eu não precisava ser outra pessoa. Eu era Carla, a mulher que passou por tanto, mas que estava decidida a se reerguer. Mesmo sem o apoio de Miguel e Ana, algo dentro de mim estava se transformando. Eu sentia uma paz interna, uma calma que nunca experimentei antes. Por mais que o silêncio das manhãs sem eles me deixasse com um vazio, havia também um alívio, como se de alguma maneira eu tivesse me libertado das correntes do passado. Eu sabia que o que quer que fosse que eu tivesse feito para chegar até ali tinha sido minha própria escolha, e eu estava começando a entender que, talvez, eu fosse suficiente. Não precisava de mais ninguém para me validar.
Foi nesse momento que decidi adotar gatos. Comecei com 2 filhotes, pequenos e travessos, e logo se tornaram a alegria da minha casa. Eles estavam sempre ao meu redor, me fazendo companhia enquanto eu organizava os livros, preparava o café, ou até mesmo nas tardes silenciosas, quando o café estava fechado e eu me sentava para ler. Os gatos, com sua presença simples e constante, me ensinaram sobre o conforto da solidão. Eles não precisavam de muito, e eu também não. Eu comecei a olhar para mim mesma com mais carinho, a perceber que, mesmo sem os filhos, eu estava em paz. Mas as coisas começaram a mudar quando, pouco a pouco, Miguel e Ana começaram a aparecer em minha vida novamente. No começo foi uma mensagem aqui e ali. Eles me pediam desculpas. "Mãe, foi um erro não ter estado ao seu lado quando você mais precisava", dizia Miguel em uma mensagem cheia de arrependimento. Ana, sempre tão independente, também me mandava mensagens, pedindo para que a perdoasse. Ela explicava que as circunstâncias haviam sido difíceis para ela, que o trabalho e as obrigações a haviam afastado, mas que ela sentia falta de nossa convivência. Parte de mim queria abraçá-los, perdoá-los, mas uma outra parte, mais forte agora, não me deixava ceder. Eu não estava disposta a ser uma segunda opção, a ser a mãe que estaria sempre lá, esperando que os filhos voltassem apenas quando precisassem de algo. Eu os amava, claro, mas eu sabia que tinha que me preservar. A minha vida agora era minha responsabilidade, não deles. Eu não podia mais depender da aprovação deles para ser feliz. Eu ainda os amava, mas era um amor que já não dependia de uma presença constante. Quando eu vi que eles começaram a me procurar de forma mais consistente, eu não os afastei completamente. Eu os ouvi, mas não cedi ao pedido de voltar no tempo. A verdade é que, por mais que fosse doloroso, o vínculo que eu tinha com eles tinha mudado. Eu tinha que aceitar que, por mais que os amasse, não poderia mais ser aquela mãe sacrificada, que se colocava em segundo plano por causa deles. Foi então que comecei a me abrir para novas possibilidades. Decidi visitar uma clínica de adoção de animais. Eu sabia que poderia adotar mais gatos, mas algo me dizia que eu deveria estar envolvida em algo mais. Quando entrei naquela clínica, fui recebida por um ambiente acolhedor, com voluntários que estavam tão dispostos a ajudar quanto eu. Lá, eu encontrei novos amigos, pessoas que me valorizavam e com quem eu pude compartilhar minhas experiências. Não era só sobre os animais, mas sobre mim mesma também. Eu estava começando a entender que poderia, sim, ser parte de algo maior do que o meu próprio sofrimento. A verdadeira transformação aconteceu quando soube que Jeff havia sofrido um acidente. Ele havia se machucado gravemente e, devido ao seu estado de saúde, estava debilitado. A notícia me atingiu como uma onda de frio, mas ao mesmo tempo, não senti aquele impulso de ir até ele, de cuidar dele como sempre fiz. Ele sempre foi uma presença distante na minha vida, e eu sabia que ele não merecia a minha ajuda. Eu não tinha mais nada para dar a ele, nem compaixão, nem preocupação. Ele se fez vítima de suas próprias escolhas. Eu decidi não ir até ele. Não queria ser mais a mulher que corre para salvar um homem que nunca esteve lá para mim. Não sentia raiva, não sentia ódio, apenas uma indiferença silenciosa. Ele tinha escolhido seu caminho, e eu tinha o meu. Eu estava vivendo por conta própria agora, e era isso que importava. Eu estava finalmente reconstruindo minha vida. Não precisava de mais ninguém para me definir. Não importava se Miguel e Ana ainda não entendiam ou não me perdoavam. Eu sabia que o que eu havia vivido até agora tinha sido necessário para me fortalecer. Estava vivendo para mim mesma, e isso era o que eu precisava. Não havia mais espaço para as expectativas dos outros. Eu tinha encontrado a paz em minha própria companhia, e pela primeira vez em muitos anos, eu estava finalmente em casa. O vento da tarde entrava pela janela do meu café, trazendo o cheiro doce das flores do jardim misturado ao aroma do café. Estava ali, como sempre, organizando os livros nas prateleiras, sem grandes expectativas para o dia, quando vi Ana pela primeira vez em muitos anos. Ela apareceu na porta do café, hesitante, os olhos vermelhos, e pela primeira vez em muito tempo, vi o peso da vida em seu rosto. Ela parecia mais madura, mas também mais quebrada. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se o tempo tivesse voltado para o passado. Como se ela ainda fosse a menina que eu havia criado, tentando entender o mundo, mas agora perdida, de alguma forma, dentro de sua própria dor. "Oi, mãe", ela disse com a voz trêmula.
Não pude responder de imediato. Eu estava atônita, tentando processar o impacto de sua presença, depois de tanto tempo sem nos vermos de verdade. Ela entrou devagar, com uma expressão de quem sabia que não era bem-vinda, mas também que precisava de algo de mim. Eu me senti tomada por uma mistura de emoções, o desejo de abraçá-la e o peso de todos os anos de silêncio e dor. Ela não demorou a começar a falar. A história dela estava pronta para ser contada, mas ao mesmo tempo, parecia que ela mesma ainda não entendia tudo o que havia vivido. Mãe, eu não sei nem como começar. O casamento acabou. O Luciana, ele me traiu. Eu não vi, não percebi. Eu me senti tão idiota. Eu confiei nele tanto. E agora estou aqui, sozinha, tentando entender como cheguei até aqui. Ana estava casada com Luciana por alguns anos e tinha um filho, meu neto, que eu ainda não conhecia pessoalmente. O choque da traição, a dor da confiança quebrada, tudo aquilo vinha à tona em sua voz, e eu sentia como se, de alguma forma, a vida tivesse dado a ela uma lição dura demais. Ela se sentou na mesa, sem coragem de olhar para mim, mas tentando de alguma forma buscar compreensão. Eu a observei, sem pressa de julgar. Meu coração não estava mais cheio de rancor. Isso eu sabia. Mas a distância que se criou entre nós nos anos em que ela se afastou era impossível de ignorar. Eu tinha vivido tanto, e as cicatrizes eram ainda frescas. Não podia simplesmente voltar a ser a mãe que ela esperava, nem podia deixar que o passado apagasse tudo o que eu havia construído para mim mesma. Eu sinto muito, mãe, ela disse com os olhos baixos, tentando desesperadamente me encontrar. Eu sei que te machuquei. Eu devia ter te procurado antes, mas eu estava tão perdida em tudo o que estava acontecendo. Eu a olhei com calma. Não tinha raiva dela, mas o que eu sentia não era mais aquele amor incondicional de mãe. Era uma força que me permitia ser mais racional. Ana, o que você passou é difícil, eu sei disso. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos é que você tem que ser forte por você mesma. A vida vai continuar, mesmo quando a gente sente que tudo desabou. Você precisa encontrar uma nova força dentro de si, não se perder. Eu falei com uma firmeza que talvez ela não esperasse. Não era um conselho de quem queria se reconectar, mas de alguém que já tinha vivido as próprias dores e aprendido que, para seguir em frente, não se pode viver à sombra do passado. Não espere que o mundo te salve. O mundo pode ser cruel, mas você pode se salvar. A dor vai passar, mas é você quem tem que se levantar. Não fique esperando que outra pessoa venha te resgatar. Ela olhou para mim, absorvendo as palavras, sem falar nada por um tempo. Eu a vi refletir, finalmente entendendo que o apoio que ela esperava não seria um simples consolo, mas um empurrão para que ela tomasse as rédeas da sua vida. Depois de um momento de silêncio, ela falou: Você tem razão, mãe. Eu só não sabia por onde começar. Agora eu entendo. Eu não disse mais nada. Não havia mais nada que eu pudesse dizer. Ela estava na sua jornada e eu na minha. Não era mais o tempo de me sacrificar por ela, como fiz durante toda a minha vida. Ela teria que aprender a se levantar sozinha. Após a saída de Ana, o peso da visita ficou em meu peito, mas não da forma que eu esperava. Não havia amargura, apenas a sensação de que a vida de cada um de nós é feita de escolhas, e que no final, todos precisamos seguir nossos próprios caminhos, por mais dolorosos que sejam. Não sei se ela entendeu, mas naquele momento, eu sabia que o que realmente importava era a minha capacidade de não mais me deixar afundar pelas expectativas dos outros. Miguel não demorou muito a seguir o mesmo caminho. Depois de seu divórcio, ele também me procurou, embora de uma maneira diferente. Não tinha tantas palavras de arrependimento quanto Ana, mas a dor era visível em seu olhar. Eu sabia o que ele queria, ele não precisava dizer. Ele queria o conforto de casa, o abraço de uma mãe que, no fundo, ele sabia que ele nunca soubera valorizar. Eu sinto muito, mãe. Eu sei que te magoei, ele disse, os olhos desviando de mim, como se não conseguisse lidar com o peso das suas próprias palavras. Eu nunca percebi o quanto você passou. Eu só achava que você sempre estaria lá para mim. E mais uma vez, eu me vi em silêncio, observando-o. Algo dentro de mim queria abraçá-lo, mas eu sabia que esse momento passaria e que ele também precisava entender. Eu não era mais a mãe que estava lá apenas para salvá-lo. Eu não tinha que consertar os erros que ele havia cometido.
Eu não era responsável por isso. Eu sei que você sente falta da nossa relação, Miguel, disse com a voz tranquila. Mas você também precisa entender que a vida segue, e a maneira como você me tratou e a maneira como você se afastou não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Eu não posso voltar atrás. E você também não deve esperar isso. Você tem que se entender, se reconstruir e encontrar o seu caminho, assim como eu fiz. Ele se calou. Eu o vi lutar com as palavras, tentando encontrar um modo de explicar tudo o que ele sentia, mas eu sabia que ele estava perdido. Ele não queria admitir o quanto de errado eu nunca imaginei que o reencontro com Luna fosse acontecer assim. Estava numa manhã comum, o café estava servido, e a luz suave do sol entrava pela janela do meu café-livraria. O som suave das páginas virando e os clientes tomando seu café me traziam uma paz que eu nunca soubera o que era até aquele momento. Foi então que ela apareceu, a última pessoa com quem eu pensei que teria uma conversa sincera. Luna, minha filha, que havia se afastado por tanto tempo, que sempre foi distante e fechada, estava ali, na porta do meu café. Eu a reconheci imediatamente, mas ela parecia diferente. Sua expressão era mais suavizada. Seus olhos agora não tinham a dureza com que sempre me encaravam. Ela entrou devagar, como se fosse algo frágil, algo que eu talvez não quisesse ouvir. Eu podia ver que ela estava lutando contra si mesma, contra as palavras que estavam prestes a sair. O silêncio que se formou entre nós duas foi pesado, mas ao mesmo tempo havia algo de esperançoso nisso. Era um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Mãe, ela começou, sua voz tremendo um pouco, como se não soubesse o que esperar de mim. Eu sempre senti sua falta. Eu sei que nunca soube como te mostrar isso, mas eu queria que você soubesse. Você sempre foi tão forte, e eu não sabia como ser como você. Não sabia como me aproximar de você sem sentir que estava me distanciando ainda mais de tudo. Eu fiquei ali, sem saber o que responder. Ela, a filha que sempre me olhou de longe, a filha que parecia tão fechada para o mundo, finalmente estava me dizendo algo que eu nunca pensei que ouviria. Era difícil de acreditar, como se uma parte minha tivesse se acostumado a vê-la apenas como aquela jovem fria e distante. Eu nunca soubera o que se passava dentro dela, mas agora, com aquelas palavras, tudo parecia começar a fazer sentido. Ela tinha me procurado, e isso já era um grande passo. Mas era mais do que isso. Ela não estava apenas falando sobre sentir minha falta. Ela estava confessando algo que eu talvez tivesse ignorado por muito tempo. Ela também sentia que havia sido deixada para trás. Luna sempre foi a mais difícil de se conectar. Ela era distante, tão fechada para o mundo, como se tivesse construído uma armadura ao seu redor. Eu achava que era algo comigo, que eu não era boa o suficiente para ser sua mãe da maneira que ela queria. Mas naquele momento, olhando para ela, percebi que aquela frieza toda não era sobre mim, mas sobre ela mesma. Ela estava se protegendo de algo, e o que eu via como indiferença era, na verdade, uma forma de defesa contra um abandono que ela sentira ao longo dos anos. Tudo o que eu fiz, todas as tentativas de me conectar com ela, não significaram nada se ela não tivesse se sentido segura o suficiente para se abrir. Eu percebi, de repente, que a distância que havia entre nós não era minha culpa, mas a maneira como ela tentava lidar com a dor de ter sido deixada para trás. Ao olhar para ela, finalmente entendendo a raiz de sua frieza, meu coração se apertou de um jeito que eu não sabia que seria possível. Como eu pude ser tão cega? Como eu não percebi isso antes? Mãe, Luna disse com a voz quebrada, tentando segurar as lágrimas. Eu não soube como te contar. Eu sempre senti que você estava tão distante, tão ocupada, e eu não sabia como ser o tipo de filha que você queria. Eu sentia que, mesmo estando ao seu lado, você não via o que eu precisava. Ela olhou para baixo, como se as palavras fossem mais pesadas do que ela poderia carregar. Eu precisava de você de uma maneira que você não podia me dar. Eu sentia que eu tinha que ser forte sozinha. Era como se eu estivesse ouvindo uma história que nunca havia sido contada. Ela sempre me pareceu tão imune, tão segura, como se estivesse vivendo sua vida independente de mim. Mas agora, ali, eu via uma vulnerabilidade que nunca imaginava que ela teria. Tudo o que eu fiz por ela, todos os anos de sacrifício, parecia não ser suficiente para ela. Mas ao mesmo tempo,
Era como se eu estivesse finalmente vendo a Luna real, a Luna que eu nunca consegui alcançar. Olhei para ela e respirei fundo. O que eu podia dar a ela agora, além da minha compreensão? O que mais eu poderia fazer, se não lhe dar a liberdade de ser quem ela quisesse ser? Eu sabia que não poderia mais ser a mãe que ela esperava, porque eu já não era a mesma mulher de antes. Eu também havia mudado, e o que eu poderia oferecer agora era o espaço para que ela encontrasse seu próprio caminho. Luna, disse, com uma calma que eu nunca imaginei ter. Eu sei que tudo o que você passou foi difícil, e eu também errei. Eu não sabia como te ajudar, como te entender. Mas a única coisa que posso te dar agora é a liberdade. A liberdade para você ser quem você precisa ser, sem se sentir culpada por isso. Você não precisa seguir meus passos, não precisa carregar o peso dos erros do passado. O que importa agora é que você seja feliz, e eu vou estar aqui, não para te consertar, mas para te apoiar, no que quer que você escolha. Ela me olhou, surpresa com as minhas palavras. Eu sabia que era difícil para ela aceitar que eu não estava mais me sacrificando, que eu não ia me perder nela novamente. Não havia mais um fardo de expectativas entre nós. Eu estava finalmente entendendo que o perdão, a reconciliação, não significava voltar atrás, mas aceitar que o que quer que fosse que tivesse acontecido, agora era parte do passado. Eu estava pronta para seguir em frente, com ou sem ela ao meu lado. Luna se levantou, os olhos ainda marejados, mas com uma expressão mais suave do que eu já vira. Eu preciso ir, mãe. Mas obrigado. Eu não sabia que você pensava assim. Eu sempre pensei que você me veria de uma maneira diferente. Ela foi embora sem mais palavras. Eu fiquei ali, olhando para a porta que se fechou atrás dela, e por um momento, percebi que tudo o que realmente importava era a minha paz, a minha liberdade. O que Luna fosse fazer com isso não era mais minha responsabilidade. Ela tinha sua vida, assim como eu tinha a minha. Enquanto Ana tentava entender os próprios erros e se sentia o peso da falta de apoio de sua mãe, eu a observei de longe, sem recriminar. A verdade é que eu sabia que nem todos podiam se libertar das expectativas familiares de forma fácil. A dor, a culpa e a necessidade de aprovação estavam enraizadas em tudo. Mas olhando para ela e para Luna, eu sabia que no final, todos teriam que fazer sua própria jornada, e eu já tinha feito a minha. Eu tinha aprendido a ser livre, e talvez fosse isso que, no fundo, todos nós precisássemos entender: a liberdade de ser quem realmente somos. O som suave das folhas secas sob meus pés acompanhava o ritmo tranquilo da minha caminhada até a clínica. A última vez que estive ali foi há muitos anos, e o encontro com meu pai parecia inevitável, como um ciclo que se fechava, finalmente. Ele estava internado em um quarto simples, no canto de um corredor que pouco se modificou desde a época em que ele sempre foi uma figura imponente na minha vida. Eu, a filha que foi rejeitada, agora estava ali, olhando para o homem que me causou tanto sofrimento, mas também tantas lições. Quando entrei no quarto, ele estava deitado na cama, um pouco mais magro, a pele pálida e os olhos mais cansados do que nunca. Eu o olhei por um momento, sem saber o que sentir. Ele, que sempre foi tão rígido, tão certo de si, agora estava ali, vulnerável, dependendo de cuidados que ele jamais pensou que precisaria. Quando me viu, seu olhar não teve o ímpeto da autoridade de antigamente, mas algo mais suave, quase desesperado. Filha, ele disse com a voz fraca, sinto muito por tudo. Por todas as vezes que te feri, por não ter sido o pai que você merecia. Sei que isso não vai mudar nada, mas eu queria que você soubesse que estou arrependido. Eu o olhei, e algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, se moveu. Por muitos anos, eu desejei ouvir essas palavras. Queria que ele tivesse me dado algo mais do que ordens, que tivesse sido o pai que sempre procurei. Mas, naquele momento, ao olhar para ele, algo dentro de mim já estava em paz. As palavras dele não precisavam mais significar o que eu pensei que significariam. Não era sobre o arrependimento dele. Era sobre o que eu já tinha feito comigo mesma. Eu já passei por tudo isso, pai, disse calmamente, olhando-o sem rancor. Eu já me libertei de tudo o que você fez. Eu vivi minha vida. Eu aprendi. Eu me tornei quem sou, porque fiz isso por mim, não por você. Ele não respondeu imediatamente. Apenas me observou com os olhos marejados, como se a dor finalmente o atingisse.
Mas eu não sentia mais raiva, não sentia mais a necessidade de buscar algo dele que ele nunca poderia me dar. Em um momento de clareza, eu entendi. A verdadeira libertação não vem das desculpas ou da reconciliação, mas da aceitação de que o passado já não tem poder sobre nós. Depois de deixá-lo ali, eu passei em frente à casa da minha mãe. Não tinha intenção de entrar, mas algo me puxou até lá. Ela estava na varanda, sozinha, como sempre. A idade a havia atingido de uma forma silenciosa e a via envelhecer sem o brilho que tinha quando eu era criança. Ela me olhou com um sorriso triste, mas os olhos dela não mostravam nenhum resquício da mulher que um dia foi minha mãe protetora. Ela estava velha, mas, mais do que isso, ela parecia ter desistido de si mesma. "Oi, mãe", disse um pouco hesitante, mas sem hesitar no que precisava ser dito. "Eu vim ver como você está." Ela me olhou de uma maneira que, por um momento, senti que finalmente havia algo de genuíno ali. Mas, ao mesmo tempo, uma dor imensa começou a surgir. A mulher que sempre esperei que estivesse ao meu lado, que queria apoio e carinho, agora era apenas uma mulher cansada, que nunca soubera como me oferecer o que eu mais precisei. Por mais que ela tentasse, não podia me dar aquilo que eu buscava. Ela nunca foi capaz de me apoiar de verdade, de ser a mãe que eu desejava. E naquele momento, eu percebi que a libertação que eu buscava não vinha dela, mas de mim mesma. Não adiantava esperar mais nada. O que eu precisava já havia sido conquistado por mim: a liberdade. "Eu estou bem, mãe. Eu encontrei meu caminho. Eu aprendi a viver para mim mesma", eu disse com uma calma que me surpreendeu. "E você também deveria fazer isso." Ela não respondeu. Ela não sabia o que dizer. Talvez nem eu soubesse. Mas o que ficou claro para mim naquele instante é que, apesar de tudo o que passei, tudo o que eu esperava dela, eu finalmente entendi. Eu não podia mais depender de ninguém para minha felicidade. A vida tinha me ensinado que a verdadeira liberdade estava em viver por mim mesma, sem esperar nada de ninguém. A livraria-cafeteria, o meu refúgio, cresceu de uma maneira que eu nunca imaginei. No começo, era apenas um lugar onde eu me refugiava, onde eu poderia encontrar um pouco de paz e equilíbrio. Mas logo, começou a ser mais do que isso. As pessoas começaram a aparecer, atraídas pelo ambiente acolhedor e pela sensação de calma que eu procurava criar. Eu comecei a oferecer aos outros algo que também era importante para mim. Um lugar para encontrar liberdade, para se perder em um livro e se reconectar com algo mais profundo. Não eram apenas os livros que faziam o lugar especial, mas a forma como eu tratava as pessoas que entravam, como se todos ali pudessem ser quem eram, sem julgamento. O café tornou-se um sucesso local, e eu comecei a expandir meus projetos. Me envolvi mais com a comunidade, ajudando aqueles que, como eu, tinham se perdido e buscavam um novo começo. Não era só sobre vender café ou livros. Era sobre dar às pessoas o espaço para se encontrar, para se reerguerem de suas próprias quedas. Eu estava finalmente vivendo o propósito que sempre busquei, e o mais importante, estava fazendo isso por mim. Com o tempo, Miguel e Luna começaram a entender, de uma forma que eu não esperava, as escolhas que fiz ao longo dos anos. Eles finalmente começaram a ver os erros que cometeram, como eu havia feito antes. Eles estavam se afastando de suas próprias culpas, mas ainda não estavam completamente reconciliados. Não era fácil para eles, como não foi para mim. Mas de algum modo, a distância entre nós foi diminuindo. Eles, de alguma forma, compreenderam que a vida não deveria ser definida pelas expectativas dos outros e que a verdadeira paz vem de aceitar o próprio caminho. Eu não sabia se algum dia conseguiríamos ser a família que um dia fomos, mas, para mim, isso já não importava mais. Eu havia encontrado o meu caminho. Eu era livre, livre para viver para mim mesma, livre para fazer minhas escolhas, sem depender do que os outros pensavam. E talvez por isso eu pudesse olhar para o futuro com esperança. Eu tinha finalmente aprendido a viver para mim, e a verdadeira liberdade não era mais uma meta distante, mas uma realidade que eu já havia conquistado. Eu tinha meu café, meus projetos, minha paz interior, e acima de tudo, eu tinha a mim mesma.